Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Dando prosseguimento ao nosso modesto básico e introdutório curso, vamos tratar sobre o próximo tópico intitulado Livre Caminho Médio de uma molécula em meio a um gás. Muito bem. Então vamos considerar os postulados básicos apresentados para o início, por assim dizer, a apresentação inicial da teoria cinética dos gases. Então vamos inicialmente considerar que as moléculas são do tipo esferas impenetráveis do tipo impenetráveis aqui, cujo diâmetro é D. Vamos escrever D minúsculo aqui, todo o diâmetro da esfera. Nós vamos definir aqui D como o diâmetro da esfera impenetrável, representando as moléculas que compõem um determinado gás, e vamos considerar aqui uma espécie de livre caminho médio, o caminho médio livre, o média do livre caminho. Aqui está, vamos definir da seguinte forma, essa grandeza vamos denominar como livre caminho médio da molécula em meio a um gás. Então, o que a experimentação, a parte experimental informa? Que o livre caminho médio aumenta com a diminuição do diâmetro da molécula. Ou, em outras palavras, o livre caminho médio diminui com o aumento de D. Então, o livre caminho médio é inversamente proporcional ao diâmetro da molécula. Uma outra observação importante a ser registrada é de que a colisão entre duas moléculas ocorre quando a distância entre os centros das esferas é D.
Ou seja, quando nós temos uma esfera e outra esfera, ou seja, duas moléculas, aqui O e O', por exemplo, dois centros, quando essa distância entre os dois centros é D, pois o diâmetro, aqui o diâmetro é D. Muito bem, então, quando essa distância, a distância entre os centros das duas moléculas, as quais são representadas por esferas impenetráveis, é D, então nós temos efetivamente a colisão. Muito bem, uma outra importante observação é de que quanto menor o valor de D, menos provável será a colisão. Quanto maior o valor do diâmetro da molécula, maior será a probabilidade de colisão com uma outra molécula no contexto de um gás. Então, muito bem, aqui nós apresentamos essas observações. Durante a próxima aula continuaremos o desenvolvimento deste tema. Muito obrigado a todos.